Como fazer a prestação de contas em assembleias da igreja, em AGE, AGO, Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária. Olá, eu sou Murilo Tasca, você está no canal G Tasca, o canal especializado em organizações religiosas. E esse vai ser o melhor vídeo que você vai assistir sobre esse assunto. Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Geral Ordinária, as famosas AGE ou AGO. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Assembleia Geral, dependendo se é extraordinária ou ordinária, a Assembleia em si, ela não é soberana. Existe uma cultura dentro das igrejas que falam, a Assembleia, ela é soberana. Não, ela não é soberana em todos os assuntos. Existem alguns assuntos específicos que sim, a Assembleia, ela é soberana. O primeiro deles, a elaboração do Estatuto Social. Nesse momento, sim, a Assembleia Geral, ela é soberana sobre esse tema, sobre a elaboração do Estatuto Social. 2, reformulação estatutária. Sim, nesse momento ela é soberana, mas já com alguns pontos deixados na elaboração do estatuto. Então, mesmo na reformulação estatutária, onde a Assembleia ela é soberana, mas ela precisa seguir o rito que já existe dentro do Estatuto Social para que seja feita a reformulação estatutária. E, por fim, em casos omissos, onde o estatuto não amparou. Pode ser que exista algum tema, algum assunto dentro da Assembleia Geral que o estatuto não está amparando. Então, nesse momento, que é um tema, um caso, um artigo omisso, aí sim a Assembleia ela vai ser soberana. Nós precisamos entender, vou dar um exemplo bem simples aqui. No Estatuto Social entendeu que todo ano tem que pintar a porta do templo e ela vai ser pintada de vermelha. Então você não tem que montar uma Assembleia para decidir a data que vai pintar. Você já sabe que é uma vez por ano. Você já sabe que a cor é vermelha. Então não tem que fazer. Por quê? Já foi dado no Estatuto Social definição sobre esse assunto. Então apenas sobre a elaboração, reformulação, e mesmo assim a reformulação seguindo os pontos do estatuto, e sobre os casos omissos, aí sim ela é soberana. Nos demais, precisa entender o que já está definido no estatuto ou o que está no regimento interno. É claro, se o estatuto ampara que toda decisão tem que ser por assembleia, aí é um outro assunto, porque já está definido no Estatuto Social. Mas se há a definição dentro do Estatuto Social que a Assembleia vai ser apenas nesse momento ela será soberana. Entenda, no artigo 44, no seu parágrafo 1º do novo Código Civil, diz que é livre a criação do estatuto. Então, cada organização religiosa vai criar o seu estatuto da forma que ela entende, a identidade, a cultura daquela organização, daquela igreja. Claro que respeitando o artigo 46 do mesmo Código Civil, onde diz que tem que ter alguns artigos que não podem estar fora do estatuto social. Endereço, a pessoa responsável, a atividade, se tem validade ou não, e alguns a mais que tem dentro do artigo 46. Sigo aqueles artigos, as demais cláusulas, desde que não fira Código Criminal, Constituição Federal, você pode sim acrescentar no seu estatuto social, inclusive amparando dentro do estatuto o regimento interno, que poderá ser registrado ou não. 2, você precisa entender também, na hora de uma AGE, quando você vai prestar contas à Assembleia, se você tem um tema específico, o Ministério de Missões, o Ministério de Louvor, enfim, você precisa ter todos os relatórios, os documentos, inclusive os líderes desse departamento, para que você possa estar expondo para toda a Assembleia os relatórios daquele determinado ponto que foi pedido naquela prestação de contas. Muito cuidado, você chegar despreparado numa Assembleia, isso é muito ruim, isso não pode acontecer. Ou então, como é mais comum nas Assembleias, na prestação de contas nas Assembleias, é o financeiro. Muitas das vezes, a igreja ela precisa comprar, adquirir, vender um bem, e aí está amparado no estatuto que tem que ter Assembleia, ou então a prestação de conta das receitas, da despesa, e aí sim, você tem que estar com relatórios. E muitas das vezes você vai querer levar um relatório contábil para dentro dessa prestação de contas na Assembleia Geral. Não vai dar certo. Nem todos têm conhecimento contábil. Aí você vai chegar com um balanço, com um balancete, com um diário, ninguém vai entender nada. Você precisa ter relatórios financeiros e de forma simples para que as pessoas possam entender. Por isso que eu sempre falo aqui no canal sobre o tesoureiro digital. O
tesoureiro digital consegue emitir relatórios de fácil entendimento para as pessoas possam entender o funcionamento das receitas e despesas da igreja. Ele é um parceiro da sua tesouraria, ele não substitui o tesoureiro. Ao contrário, de 16 obrigações que a tesouraria tem mensal, o tesoureiro digital, ele fica com 12. Apenas 4 ficam como obrigação da tesouraria. Quinto, veja no Estatuto Social como está definido a convocação da AGE ou da AGO. Você está convocando uma Assembleia Geral. Primeiro, você vai saber se ela é extraordinária ou se ela é ordinária. Segundo, como é a convocação, a quantidade de quórum, como vai ter a dinâmica. Isso tudo já está definido no Estatuto. E dentro do Estatuto você ainda pode dar base para o regulamento interno para regulamentar o andamento, horário de chegada, quantas pessoas vão poder falar. Enfim, você vai poder definir isso também no Estatuto e no regulamento interno. Mas você precisa entender como funciona isso. Você não fazendo da forma correta no Estatuto, você pode ter aquela Assembleia Geral cancelada, porque não seguiu o rito que está no Estatuto Social. 6. Registre tudo o que acontecer na Assembleia Geral, seja ela extraordinária ou ordinária. Você precisa registrar tudo em ata. O que foi decidido, o que as pessoas falaram, os assuntos que foram abordados dentro da AGE ou da AGO. 7. Lembre-se, nós estamos num ambiente de igreja. Por mais que percalços aconteçam, situações adversas aconteçam, meus irmãos, nós estamos numa igreja. É claro que às vezes uma discussão, um debate, ele acaba aflorando algumas emoções, mas nós precisamos entender que todos os envolvidos têm que ter um só propósito: reino, reino, reino. 8º, por fim, para encerrarmos esse vídeo, a AGE, a AGO e o Conselho Fiscal são ministérios, são departamentos que ajudam a diretoria daquela igreja. Eles não são órgãos fiscalizadores e não são eles que determinam. Eles apenas vão olhar e analisar se todos os procedimentos, se as operações de compra e de venda foram feitas da forma correta, se as notas fiscais foram emitidas de forma correta, se os recibos foram emitidos de forma correta, se os procedimentos junto aos órgãos fiscalizadores foram feitos de forma correta. Mas não são eles que decidem. A igreja, ela elegeu uma diretoria para que ela possa conduzir. Então, nós precisamos entender, se não é o momento que ela é soberana, então não é ela que vai determinar as decisões da diretoria. E a mesma coisa para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é apenas para analisar todas as operações feitas pela diretoria da igreja, não para decidir pela diretoria. Muito cuidado para que possam manter um ambiente de paz e tranquilidade dentro de uma Assembleia Geral. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.